Boa tarde para todo mundo. Eu acho que o que o Amália falou se explica muito bem pelo que eu estudo, se encaixa num aspecto que eu trabalho com a economia no jornalismo, e a economia me parece ser o lugar da grande transposição de ideias centrais e da exclusão do local. Então, isso já desde a minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com desenvolvimento socioeconômico, que é um conceito muito generalizado e aplicado como se fosse homogêneo em todos os contextos. Então, naquele momento eu questionei como isso aplicaria no Brasil. E agora, eu defendi minha tese de doutorado em junho, eu trabalho exatamente como uma noção de crise econômica se transpõe para um contexto em que ela se deu de forma diferente, como se fosse exatamente da mesma maneira como nos Estados Unidos, na Espanha, ou seja onde for. E como nesse processo, o que eu chamo de crises permanentes, que são as nossas crises locais, são excluídas, não tem voz, esses grupos que fazem parte disso tudo não são considerados dignos de serem, como disse, notícia. Então eu vou contar um pouco sobre a minha tese, que no fundo ela reflete muito dessa trajetória e da presença da economia, que vai além da economia, e hoje em dia ela é presente em todas as esferas e ela domina todas as esferas. Quer ver? Agora tá bom. Eu quero ver. A minha ideia inicial foi justamente entender o que é uma crise econômica para os meios de comunicação. E eu parti disso. Então eu acho que é importante mostrar como foi a evolução de uma pesquisa, né? Como até não vai além, por exemplo, de ter um capítulo que explica o que é a crise. Então eu comecei criando aspectos que pudessem destacar a existência desse mundo das crises locais e dessas vozes que são historicamente ocultadas ou desconsideradas, né? Participando do grupo de pesquisa do Amálio e das aulas, ele é o meu orientador, no final é uma coisa que não se acaba. Sempre me chamou muito a atenção o pensamento do Boaventura Sousa Santos e da ideia da crise da ciência moderna ocidental. E foi isso que a crise, quando se deu a crise econômica em 2008, quando ela surgiu, parecia que estava concretizando o que o Boaventura sempre falou. Era mais uma evidência da falência desse sistema. E nesse processo eu fui descobrindo que muito fazia sentido que não é uma falência, é uma forma do capitalismo, no caso, com uma relação bem saudável que se dá entre capitalismo e ciência moderna ocidental, de manter os seus ciclos e de fazer novos ajustes. E isso não significa que no mundo a ciência moderna ocidental está acabando nesse momento de crise. Eu acho que isso a gente vê. Agora, o que acontece como a Amália falou, é que no Brasil ou na América Latina isso nunca se deu da mesma forma, né? A ciência moderna nunca foi exatamente a mesma, ou como se acredita que seja, ou que se deveria ser. E muito menos a economia segue os mesmos preceitos que os preceitos criados externamente, inclusive para resolver uma crise. Então, o meu ponto de partida, eu acho que é um ponto de partida que sempre esteve presente comigo, é como o jornalismo lida com a economia, né? Não só com as notícias econômicas, ou seja, nos cadernos de economia, mas para avaliar como que, se ele entende, né, se ele chega a discutir que a economia está presente em todas as esferas de uma sociedade, né? Então, ela chega a ser o principal argumento, a principal causa, e ela é a principal notícia. Inclusive, como eu falo do que eu chamo de crises permanentes, como muitas delas não necessariamente estão ligadas ao
nessa época, um momento de crise, elas não têm o mesmo destaque. Bom, a minha ideia era apresentar exatamente cada parte, mas o meu objeto, então, de pesquisa são essas notícias. E, para isso, eu escolhi os principais meios de comunicação do Brasil, seja pelo motivo que forem, que são a Folha, o Estado, a Carta Capital e a Veja. E eu escolhi o período, eu comecei a analisar as notícias dos cadernos de economia, dos cadernos internacionais, dos cadernos do Brasil, no período de 2008 a 2012. É claro que esse período de 2012 ele foi um marco que eu tive que inventar, porque foi um momento em que eu escolhi uma data em que foi assinada um aspecto da Grécia, mas é simbólico porque a crise não acabou. E o que me surgiu e que foi tomando uma força ao longo da pesquisa foi a ideia de tomar o Agamben como... e as metáforas do Agamben, né, para mostrar exatamente como as teorias deles realmente se aplicam a várias esferas, e no meu caso a economia. Então, eu parti das figuras do Homo sapiens, da figura do soberano, da figura do estado de exceção, e mostrei como isso se dá muito bem nesse momento. Como, por exemplo, a Espanha pode ser considerada um país Homo sapiens, como o FMI é um soberano, como o estado de exceção, ele transpõe os campos e hoje em dia ele é um estado de exceção econômico. Né? Então, mas para isso, o que eu comecei a fazer, a minha ideia era trabalhar com imagens, com as fotografias que retratam muito bem. Eu acho que todo mundo aqui lembra, a fotografia de crise tem sempre alguma manifestação, tem sempre alguém desesperado com índices financeiros caindo atrás, então eu acho que todo mundo lembra muito dessa época. Agora, aprendendo com a ideia do Lotman, o texto a imagem é um texto e é muito mais complexa, toda essa ligação entre imagem e texto escrito. Então, no final, isso tudo compunha a notícia que eu resolvi. Então, eu fui além só da imagem e trabalhei com esse conjunto, né, que compõe a notícia. E bom, aqui eu coloquei alguns autores, eu acho que isso é bem importante passar, para o que cada um falava, mas o que permeia toda a tese é essa ideia de que há uma complexidade na América Latina, no caso, no meu local de estudo agora, que é no Brasil, que não pode ser captada por principalmente leis econômicas e teorias e soluções e que nunca foram e nunca serão, né? E me surgiu essa ideia contrapondo, então, o Agamben, a ideia de que é muito difícil profanar os dispositivos, seria de que a América Latina e o Brasil, no caso, eles já comportam essa possibilidade profanatória. Né? Então eu procuro fazer um diálogo constante entre o Agamben e o Viveiros de Castro, que mostra essa multiplicidade de possibilidades e de maneiras de lidar, para mostrar que aqui é diferente. Aqui é um local muito complexo que não pode ser generalizado. Bom, então, no final, são 3 eixos na minha tese, né? Essas figuras do Homo sapiens, do soberano, do estado de exceção, o cenário de crise no Brasil, que não se deu como se esperava, que seria um reflexo ou uma cópia da crise no mundo, e a existência dessas crises permanentes. E quando eu falo dessas vozes que são desconsideradas, eu mais uma vez trago o Agamben e falo dos muçulmanos, que são essas figuras que não merecem viver, e como não merecem viver, eu falo que não merecem ser noticiadas, né? Que não são narradas e não têm voz. Bom, então agora eu vou passar rapidamente pelos capítulos, mas eu coloco algumas imagens que eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. Nesse primeiro capítulo eu faço essa transferência de um mapa das figuras do Agamben e proponho essa transposição para a esfera da economia, né, contrastando essa ideia de que não é possível oferecer uma coisa diferente com as possibilidades profanatórias da América Latina. Então aqui são imagens bem clássicas, né, de notícias da crise, né, manifestações com
o FMI, a imagem do FMI atrás, que nesses aspectos eu discuto, por exemplo, o FMI ele é o soberano, é ele que decide sobre o futuro econômico, sobre a vida econômica de um determinado país. E, como o Agami propõe, essa ideia do Homo sacer, ela muda, ela é móvel. Então, essa coisa da Espanha ser a bola da vez, muitos países foram se tornando a bola da vez. Foram se tornando os próximos Homo sacer e Homo sacer, tem que falar, né? Homo sacer. De uma maneira geral, essas figuras, vou dizer o que elas... o Agamben, ele criou essas metáforas, eles usam muito para falar da Segunda Guerra, dos campos de concentração, mas o Homo sacer, ele é aquele que pode ser morto, é aquele que pode ser eliminado de uma maneira geral. E isso não é um crime, faz parte e ele existe para ser eliminado, né? Então, no caso, existem, fazendo uma transposição para a esfera da economia, quando você faz uma linha que separa país desenvolvido e país subdesenvolvido com critérios econômicos, os subdesenvolvidos são criados para ter essa separação. Eles são criados para ser subdesenvolvidos e, por isso, serem desconsiderados. O soberano é esse que tem o poder da exclusão, é esse que tem o poder de definir a linha de quem é que pode ser excluído, de quem é que pode ser eliminado. Bom, rapidamente aqui, essas duas imagens mostram muito bem como o soberano atua, o FMI ou a União Europeia. Ele que determina o rumo, né? Então, no final das contas, vamos mostrar isso. Ele tem o seu rumo determinado, o seu futuro determinado pelo soberano, nessa dinâmica contínua de ser incluído exatamente para ser excluído. E a União Europeia, o FMI, que determinam que a Grécia vai ser eliminada. A Grécia não pode mais fazer parte da União Europeia, que é uma exclusão bem significativa. Nesse segundo capítulo, eu já começo a trabalhar com a crise da ciência moderna ocidental e como chegar na crise financeira. E, bom, eu explico tudo isso, que é uma coisa, a crise financeira é uma coisa muito chata, então não vai ter mais. E para mostrar que a existência desse estado de exceção econômico, né, que vocês vão ver, e como que isso acaba também criando uma crise e uma desconfiança de que o modelo atual ele é certo. Isso foi um pensamento que todos esses próprios países passaram a ter e que chegou em todas as discussões, né? Exatamente, esse título ele mostra muito bem, essa crise econômica abala o modelo, a crença no modelo ocidental. Porque envolve outros aspectos. Os aspectos vão além dos econômicos, nesse caso da crise. E uma coisa que é interessante é que essa crise ela trouxe para o mundo coisas que eram muito naturais para a gente, esse aspecto da pobreza, esse choque de ver notícias sobre pobreza e que são situações que para a gente são muito cotidianas, né? Bom, agora esse capítulo 3, essa é a clássica, né, da Marolinha, acho que todo mundo lembra dessa história, de que quando começou a crise ficou muito bom, o Brasil vai ser o próximo, e quando se falava o contrário era considerado um absurdo. Mas o que acontece? O contexto do Brasil não era o mesmo contexto dos países nos quais foi gerada a crise. Então, essa segunda imagem, ela mostra muito bem a maneira como a economia do país se dava naquele momento, que foi a da ênfase no consumo das novas classes, como fala aqui, classes emergentes, seja lá qual for, né? Ela questiona exatamente, ela questiona como esse modelo não era o mesmo, a crise jamais seria a mesma, né? Então, as notícias exatamente mostravam isso, após aquele susto inicial de que seria inevitável que o Brasil passasse pela exatamente a mesma crise e que deveria ter os mesmos modelos de solução. A crise não foi a mesma. Crise? Que crise? Não no comércio popular, não na 25 de março, não nos shoppings. Foi um período em que o Brasil lidou de uma forma que se tornou referência. Quer dizer, até os seus modelos, ironicamente, seus modelos foram pensados em ser exportados para outros contextos, o que é uma ironia no caso de todas as diferenças, né?
Bom, esse capítulo 4, ele é o meu capítulo preferido. É muito rápido. Ele é o meu capítulo preferido. Mas ele fala dessas crises que vão além da economia. São as crises que são nossas e que eu destaco. Eu escolhi 3 aspectos, mas que são infinitas. E é toda essa multiplicidade de crises e de formas de lidar que exatamente mostram como um padrão não pode ser o mesmo. É um padrão pensado externo e que não é o nosso, né? Eu discuto nisso o fim das grandes narrativas. O Brasil não se encaixa nessas grandes narrativas, que já nos darei no capítulo 2, né, das grandes narrativas da modernidade. E eu proponho essa ideia dos espaços que não são, né, não estão dentro das histórias oficiais. E nisso toma aquela ideia do Boaventura Sousa Santos, da sociologia das ausências, que é para mostrar essas vozes que estão ocultas, né? E essas vozes que são ocultas são as crises políticas, as sociais, as institucionais. E aqui entra uma nova figura do Agamben, que é a do muçulmano, que é uma figura que ele coloca na Segunda Guerra Mundial, que era a figura no campo de concentração, né, que ela é indigna, ela não merece ser vivida de jeito nenhum. Ele está, como é que chama? Ele tem um nome agora, eu não lembro. Uma vida puramente biológica, né? Não tem uma força política, no caso. É vida boa. E aí, são essas figuras, eu transponho para mim, nesse meu jogo de metáforas, são essas narrativas, são essas questões sociais, sociais, trabalhistas, indígenas e agrárias. Então aqui eu falo, por exemplo, de MST, eu falo de como são retratados os índios, eu falo de como são tratados os mendigos. Acho que podia ter trazido uma imagem que esqueci. Que são narrativas que são faladas por outros. Muitas vezes a voz não é a voz do índio, é a voz da FUNAI, que é uma instituição, são outras pessoas que tomam a narrativa e que tomam esse poder da voz. Eu questiono muito essa ideia de que se fala por eles e se fala por eles é uma coisa que a gente precisaria romper, no caso, e mais uma nova forma de profanar esses dispositivos, né? Então aqui eu acho que é uma coisa muito interessante, porque sempre que a gente vê notícias sobre cana-de-açúcar, nunca se fala sobre essa forma de mão de obra que ainda existe muito aqui no Brasil, e se questiona, se fala, olha, essa é uma iniciativa brilhante, tecnológica e que vai levar a enriquecer o Brasil, mas o boia fria, ele nunca faz parte dessa notícia. Essa aqui, ele está presente na fotografia, mas ele não está presente como voz na matéria, né? Ou aqui, essa questão do não índio, que é interessante porque ele impõe essa classificação do não, do excludente, né, da diferenciação. Esse casal estava sendo expulso da reserva, né, da raposa, e exatamente porque ele era avaliado como não índio, né? Então são essas novas separações, novas criações de linhas que novamente excluem as vozes desses grupos, né? Bom, então é isso, acho que já acabou mesmo. Mas tá certo. É isso, tá certo. Obrigada. Muito bem. Quem quer acender a luz? Porque agora não vai precisar. Eu quero apresentar agora, então, o Gilmar Pereira da Silva, com o seu trabalho Imagens Humorísticas, Imagens Ambivalentes. Um pouco nervoso porque eu não sei falar sentado, eu sempre falo em pé. E eu falo com o corpo. Ah, pode? Não é bem legal, né? Vai dançar. Vamos fazer assim, use o microfone sem fio. É melhor.
O meu trabalho é sobre humor e o primeiro capítulo chama até Humores Corporis e Corpus Humorísticos, fazendo um trocadilho com esse humor que é corporal e também do corpus do humor. E essa volta ao corpo para mim é muito necessária, eu também não sei falar de outro modo. Mas a primeira coisa, então, eu queria situar como é que a pesquisa me sai, fazer minha psicanálise aqui com vocês, porque ela começa, na verdade, na minha graduação, que é em filosofia, e eu pesquisei o papel da fé em face da angústia e do desespero, em Siren, deixa eu lembrar da Jerusa, que ela corrige, né, porque é Siren Kierkegaard, que os dois vogais formam o. Mas surge nele, e como última etapa da filosofia de Kierkegaard, ele coloca que o humor ele é um aporte para um salto existencial. E aquilo me implica de uma maneira muito forte, porque eu sou de um imaginário humorístico, e eu fui acostumado a crescer ouvindo de que quem é dado ao riso, quem brinca, é superficial, é raso, faz conexões laterais e acaba não aprofundando. Então isso me implicou de uma maneira muito, muito íntima. Afora a questão de que ser titulado a nossa sociedade como uma sociedade humorística e a dificuldade da leitura das pessoas em peças publicitárias humorísticas nas mídias sociais e as análises e interpretações muito rasas. Com o caso do Rafinha Bastos, por exemplo, que várias pessoas começaram a discutir, particularmente humoristas, só que o contexto da discussão era muito superficial. Qual que é o limite do humor? Está na graça da piada, mas isso não diz nada, né? Para começar, o que é graça, que isso já é um termo teológico, que vem do grego charis, que é aquilo que é dado. Então, peraí, onde que tá isso? Então, na verdade, eu queria situar algumas coisas assim. Então, o meu caminho no primeiro capítulo, eu vou definindo o humor em Kierkegaard, só que para chegar nele eu vou fazer um outro caminho. Primeiro eu vou olhar pelo ponto de vista arquetipal, a partir da ideia de Dionísio, o barco, e o nascimento da comédia lá nos ditirambos, nas bacantes. Então todo esse aspecto que Gilbert Durand vai tratar nas teorias do imaginário como um aspecto noturno, cíclico, corporal, copulativo. Então o humor ele traz já desde a sua gênese essa perspectiva, essa relação com o sexual, com aquilo que é ritmo. E, inclusive no stand-up é muito interessante porque você tem um ritmo para piada, você tem a pausa, você tem uma métrica que você para e que você olha uma cara. Então tem toda uma necessidade do corpo. Outra coisa, eu vou olhando também a partir de uma perspectiva nietzschiana da contraposição desse dionisíaco com o apolíneo, pensando então dentro desse caráter rítmico que está presente, que escreve bem no Nascimento da Tragédia. E aí me detenho muito no Gilbert Durand, nessa estrutura antropológica do imaginário, que vai pensar então que o aspecto noturno, diferente do diurno, apolíneo, que opera, que faz essa cisão, é um raciocínio esquizomórfico. Eu vou pensar então um humor que vai funcionar num outro esquema de imaginário, uma outra postura. E aí por isso me serve Nietzsche, me serve Gilbert Durand, sobretudo. E dentro dessa estrutura, então, de imaginário, o que vai operar? Se não são sínteses, no sentido hegeliano, em que você tem uma tese e uma antítese, que dão vez para uma síntese que perde parte das duas para formar um terceiro, mas uma outra lógica que vai permanecer os contrários e que vai manter esse edifício em pé pela relação de oposição. Um conceito semelhante a gente encontra na arquitetura, que é a teoria do concreto propendido, quando você faz uma pressão A de um lado, uma pressão B do outro, e você mantém o arco em pé justamente pela oposição. Então não se pode eliminar a tensão. É a tensão que vai ser a condição de possibilidade para esse edifício existir. E onde que vai estar o ponto de energia? Não vai estar num ponto central. Ele percorre todo o arco e isso não é eliminado. E aí, nesse sentido, quem eu vou me apoiar? Aliás, antes disso, eu faço então vou questionando as teorias do humor. Pirandello, Freud, Bergson, porque para mim essas teorias têm contributos muito interessantes, mas são insuficientes para poder chegar nessa teoria do Kierkegaard. E onde que ele está? Kierkegaard tem uma teoria ele é crítico de Hegel, então ele vai ter uma visão da dialética da inversão, que inclusive Adorno vai se apropriar, porque a tese de estética de Adorno é em Kierkegaard,
que vai dar esse dinamismo da dialética da inversão, da dialética crítica, que depois nas teorias da comunicação, quando eu vou chegar, eu vou fazer esse paralelo com a escola de Frankfurt, particularmente com Adorno, com a teoria da arte alegre e Benjamin. Mas dentro dessa teoria, então, de Kierkegaard, o que ele defende? O humor é uma elevação da subjetividade. Ele vai entender o ser humano da seguinte forma: o mundo da representação existe para mim. Então, ele é meu mundo, ele está dentro de mim. Só que eu só existo dentro desse mundo da representação. Então, não existe oposição entre o de fora e o de dentro, porque eu só existo nesse mundo que é de fora, que existe dentro de mim. Então, essa relação de tensão não se exclui. E a existência, então, autêntica, ela se realiza no mundo da vida. Muito embora algumas pessoas dizem que não se dá para fazer uma relação entre Kierkegaard e Nietzsche, pelo contrário, tem uma leitura muito deturpada de Nietzsche, e existe uma outra leitura grandemente deturpada de Kierkegaard por ser uma pessoa religiosa, e ele escreve com heterônimos. Então você nunca sabe de onde que é a voz dele. Tem hora que ele vai falar como Johannes Rafinensis, como Tácitos Taciturnos, como... ele vai dizendo com diversas vozes, e às vezes ele vai dizer em postura irônica ou em postura humorística. Mas dizendo assim, essa subjetividade se realiza no mundo da vida. E aí o que acontece com esse si mesmo, né? Esse sujeito? Ele vai dizer que o sujeito é a relação que se relaciona consigo mesmo. É um desdobramento. E aí, dentro dessa perspectiva, ele vai dizer que você tem um princípio de finitude, já que você habita nesse mundo da vida, que é um mundo finito, mas você tem um princípio de infinitude, porque você é maior do que o mundo representado. Então, o indivíduo está nessa tensão entre o mundo da representação finito e ele próprio, como se compreende, como infinito. E ele vai entendendo que, sendo um ser finito na existência, ele não pode ser razão da própria infinitude. Então ele vai atribuir essa infinitude à suma alteridade, e essa suma alteridade ele nomeia como Deus. Então, dizendo que para ele, a partir do momento que você eleva a sua subjetividade, relativizando todas as determinações do mundo da vida, você tem condições de negar esse eu aparente e chegar ao si mesmo, que é a relação que se relaciona consigo mesmo nesse desdobramento. Nesse sentido, o humor ele vai ser justamente isso, esse momento de destruição, dessa elevação da subjetividade que vai quebrar com as aparências. O que difere o humor da ironia? A ironia também é a elevação da subjetividade que relativiza tudo. Só que a ironia ela mantém o eu, ela absolutiza o eu. Eu estou acima do mundo da representação, então eu rio do meu lugar, porque tudo é falho, tudo é inferior. Já no humor, inclusive o eu é relativizado na sua pretensão à totalidade e completude. Então é nesse momento que ele consegue compreender que as suas pretensões são finitas, que a sua razão é limitada, e ele vai compreender que essa relação com o mundo se dá sobretudo por um patos, pelo sentimento, é que ele vai ter condição de reconciliar com o mundo da vida. E ele vai se completar na própria finitude. Então, nesse sentido, o humor ele é uma elevação da subjetividade, ele tem um caráter de suspensão de linguagem, que vai flutuar sobre as imagens da representação. E aí, então, tem dois elementos que são interessantes. O elemento paradoxal de um ser que é finito e infinito, que é determinado e indeterminado, porque ele que escolhe o seu modo de ser na existência, e a existência é ruptura, é sempre agora, então você está sempre em bifurcações, mas ao mesmo tempo, então, são as imagens do mundo